Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Que Deus, Ele abençoe nossos momentos aqui, que Ele dê-nos sabedoria, mais e mais da sua graça, para que nós possamos, com a direção dEle, passar a vocês a mensagem, como um dia dos discípulos, apóstolos, e muitos têm sido usados nos dias atuais para falar desse evangelho da graça salvadora. No nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida nesse domingo de Páscoa, que Deus abençoe o seu lar. Nós estivemos aí num vídeo anterior falando para as pessoas um pouquinho da Páscoa, o que a Páscoa realmente representou para o povo de Israel antes dele ser livre daquela escravidão, pessoal, do Egito, onde eles passaram vários séculos ali presos, né, debaixo das hostes de Faraó, até que Deus com mão poderosa os tirou dali. E a Páscoa, o que representou quando Jesus foi entregue no Calvário? Porque quando Jesus, antes de Jesus ser entregue lá na cruz do Calvário, ele celebrou a ceia, teve a última ceia. E ele disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Este é meu corpo que é dado por vós. Lá na cruz do Calvário, Jesus representou o Cordeiro, que foi imolado em favor do mundo. Em favor do mundo. Hoje, os nossos pecados são perdoados quando há um verdadeiro arrependimento, né? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, né? Então, Jesus nos perdoa, como nós também devemos perdoar. Se Jesus nos perdoa dos nossos pecados, nós temos que perdoar quem nos ofendeu, quem nos magoou. Não é verdade? Então, a Páscoa dos dias atuais representa o nosso livramento, a nossa libertação do pecado por meio de Jesus. Porque ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Por isso, nós temos que nos comprometer e se entregar para Ele, em permitir que Jesus entre na nossa vida e Ele venha governar a nossa vida. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina. Os evangelhos estão aí para nos ensinar. E nós, pessoal, nesse último vídeo também comentamos a respeito de Timóteo. As orientações que Paulo deu a Timóteo. Eu quero ler aqui o ministério de Timóteo em Éfeso, falsas doutrinas e suas características. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam em loquacidade frívola, né? Loquacidade frívola é falatória, aquela falácia sem importância, é aquele falador sem importância. E os púlpitos estão cheios desses aí, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Pessoal, quando eu leio aqui essa parte de Timóteo, né? Essa primeira epístola de Paulo a Timóteo, essa carta que Paulo enviou a Timóteo, e eu pego e vejo as características de muitas igrejas, de muitas práticas de igreja de hoje em dia, a gente vê como que naquela época, essas igrejas, esses tipos de pessoas, já era presente. Porque hoje em dia, pessoal, o cristianismo, o evangelho, o cristão está tão defasado que as pessoas estão perdendo, sabe, aquele prazer de estar na casa de Deus. Sabe aquele prazer que muitas pessoas tinham, ainda mais aqueles anciões que estavam
acostumado em louvar ao Senhor, em chegar na igreja, pegar o cantor evangélico, a harpa cristã, abrir a harpa e cantar um louvor, entendeu? Que viesse alimentar a alma. Um louvor que viesse alimentar a alma. A pessoa pegava o violão em espírito e tocava aquele violão. Ali a igreja às vezes só tinha um violão, uma bateria, uma guitarra, ou um tecladinho ali, e as pessoas se sentiam cheias do Espírito Santo. Você vai em muitas igrejas, a pessoa entra vazia e sai esvaziada. O pouquinho que ela entra, o que ela entra, o pouco que ela entra, ela sai de lá até mais vazia. Porque as igrejas estão preocupadas, o pessoal parece em fazer um show. Muitas igrejas, quando as pessoas vão, é um show que elas vão assistir e não um culto. O show do homem, o show das oportunidades. Um querendo cantar mais bonito do que o outro na oportunidade, um querendo, pregar para tirar mais glórias e aleluia do que o outro, mais bonito, que não pregar, fazer um show de palavras bonitas, de palavras eloquentes. E aqui diz aqui, a loquacidade frívola, a falácia sem importância. Os púlpitos tá cheio de falador sem importância. De pessoas que fala, mas não tem espírito. É o que eu estou falando aqui, é um show que elas oferecem, e não um culto devocional a Deus. Porque quem é que dirige a obra? Quando nós pegamos a Bíblia lá em João 14, lá 16, que fala a missão do Consolador, para que Deus deixou o Espírito Santo? Para que o Espírito Santo fosse o mediador dessa obra. Mas existe uma pancada de fariseus hipócritas aí, que eles não quiseram mais a direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ia dirigir eles a dar lucro para o reino dos céus. E eles queriam ter lucro para os seus bolsos. Eles queriam ter lucro, eles queriam ter fama, popularidade, poder para ser os mais bem-quistos da Forbes, os mais bilionários do meio cristão, os que têm mais bens. Por isso, pessoal, que eu digo para você, a igreja evangélica cristã, o cristianismo dos dias de hoje é um fracasso, é um fiasco. É um fiasco. É um fiasco. As pessoas vivem, procurando quem ouvir. Elas vivem pulando de igreja em igreja, porque é uma pior do que a outra. As pessoas vão nos seus cultos, vai assistir um culto, ela sai de lá desmotivada, desanimada com o que ouve. Tem igreja que não vale nem a pena você chegar na porta, porque quando você chega na porta, você já recebe um envelope. Na entrada da igreja, a pessoa já dá um envelope para você botar dinheiro. Eu estou mentindo, Jesus? Eu estou mentindo, Jesus? Quantas vezes no antigo ministério que eu tinha, eu já fui orientado a dar um envelope do jornal da pessoa na porta da igreja. A pessoa já entrar na igreja, colocar uma oferta para ajudar na compra do jornal. Eu estou mentindo, Jesus? Eu estou mentindo, Jesus? E fora aquele, às vezes no meio, durante o culto, dá mais 3 envelopes. Dá mais 3 envelopes. Dízimo, da campanha, entendeu? Oferta missionária e sei lá o quê. O povo sai da igreja cansado. Cansado, pessoal. Cansado. Sabe por causa de quê? Por causa do que Paulo diz aqui. Aí ele fala lá no capítulo 3, versículo 14. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade.
Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então Paulo falou aqui, olha, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Antes disso, ele fala as qualificações dos bispos e dos diáconos, o proceder conveniente no culto público. Havia uma preocupação de Paulo com Timóteo, né, em como o Timóteo tinha que ter decoro, não forçadamente, mas instruído pelo Espírito Santo em como proceder na casa de Deus. E o que nós temos visto por aí, meus irmãos? O que nós temos visto por aí? Quais são os procedimentos, as posturas de muitos que estão por aí? Tem uma porção aí que estão abrindo a igreja aí e são tudo adúlteros. Largou-se o ministério onde eles estavam porque adulteraram. Traíram as suas esposas. Uns estão com os ministérios aí que que a esposa não é a esposa que ele casou. Adulteraram, casaram-se com outras. Mas estão aí, achando que o evangelho é a casa, pessoal, de bagunça. Entendem? E se postam como se fossem os mais santificados. Mas Jesus perdoa. A casa de Deus não é bagunça. Existe ordem e decência, fariseu e hipócrita. Ordem e decência nas coisas de Deus. Não é você achar que você pode sair fazendo o que você faz, depois você vai com essa cara sua, mais cara de pau, que deveria passar óleo de peroba, e você sai abrindo ministérios por aí, dizendo, Deus me perdoou, o Senhor me perdoou, e você nem confessa para o povo o que você fez. Você fica no oculto, porque é fácil, né, fazer o movimento que você faz para arrancar dinheiro do povo. E esse povo desinteligente ainda vai atrás de você. Mas a Bíblia fala, lá em 2 Pedro, que muitos seguirão os falsos mestres. Eu quero ler para você, pessoal. Eu quero ler para você. Aqui em 2 Pedro, ele fala assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, falsamente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Muitos seguirão as suas práticas, como nós temos visto aí. E por causa deles o caminho da verdade vai ficar infamado, sem fama, desmoralizado, por causa desses fariseus hipócritas aí, que não tem nada de Jesus. O evangelho deles são o evangelho da barganha. Por isso que dentro da igreja deles existe essa tal de teologia da prosperidade. E fica uma porção de pessoas presas a isso, porque elas estão dentro da igreja, porque elas querem ser ricas. Elas querem ser patrões, eu quero ser empresário, eu quero ser o dono disso. Nem para empregado elas são bons, se você não sabe. Porque pega muitas empresas aí e faz um histórico, um relatório para os patrões colocar lá como é que é os evangélicos, os cristãos lá, crentes que trabalham lá. São os piores. São os piores. Os piores. Ruim de trabalho. Roda presa, pessoal. Não produz. São os maus exemplos de pontualidade no horário. São reclamões. Entendeu? Não dão exemplo de que um dia José deu lá no Egito. Não dão exemplo de que um dia Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego deu na Babilônia. Não são exemplos. Porque a pessoa que tem a bênção de Deus, ela não precisa ficar fazendo força. O livro de Deuteronômio, capítulo 28,
O livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz aqui assim, ó. Olha o que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus sobre ti, do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Te alcançarão. Não é eu que tenho que alcançar, elas virão me alcançar. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Ah, Joel, mas isso aí está lá no Antigo Testamento. Mateus 6. Mateus 6. Vamos lá, Mateus 6. Mateus 6. Ah, está no Antigo Testamento? Então vamos lá no Novo Testamento. Mateus 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o de alimento? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustentam. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Pronto, está aqui o cuidado de Deus para conosco, para com aqueles que buscam, como diz lá, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas esses fariseus hipócritas, eles não pregam isso para você. Eles escravizam você a campanhas, eles escravizam você a campanha de dízimo, como se o dízimo fosse uma lei, e que na graça de Jesus não é. Você dá se você quiser. Você dá se você quiser, e quando você dá, é por amor a Deus acima de todas as coisas e por amor ao próximo. Não é uma obrigação sua você dar dízimo, você dá oferta. Não é por obrigação. Não existe obrigação. Sabe por que Ananias e Safira morreram? Porque fizeram votos de tolo. É melhor que não vote do que votes e não cumpra. Ninguém era obrigado a botar nada aos pés dos apóstolos, ninguém era obrigado a dar nada. Mas não minta ao Espírito Santo. Não minta ao Espírito Santo. E esses fariseus hipócritas que estão aí pendurados nessas práticas, eles escravizam as pessoas nisso. Então a preocupação de Paulo lá com Timóteo era que Timóteo, quando fosse diante do povo lá na igreja, ele tivesse um procedimento justo, um procedimento de uma pessoa de Deus, diferente de muitos desses fariseus hipócritas que estão espalhados por aí, em cima de púlpitos, em ministérios aí, dirigindo ministérios. Prezado irmão e minha irmã, eu digo para você uma coisa: nós temos que nos preparar, nós temos que consagrar nossa vida a Jesus. Temos que nos encher do Espírito Santo, porque dias maus estamos vivendo. Temos que nos revestir das armaduras de Deus, ler a Bíblia, nos consagrar, nos santificar, pedir a direção a Deus. Senhor, me dá sabedoria para poder viver nesse mundo na Tua presença. Me guarda, pede a Deus para te guardar, entendeu? Pede a Deus para fazer cumprir os Salmos 91 sobre você, sobre nós. Porque saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que nós possamos estar para sempre com o nosso Senhor na eternidade. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.